Nájila, 20 de dezembro de 2020. Apenas mais um Natal ou um Natal renovado? Sim. Bom dia, irmãos. É com muita alegria que estamos aqui novamente para um encontro. Antes de começar na nossa temática, gostaria de pedir licença para ler uma mensagem do nosso querido orientador espiritual do nosso centro, irmão Leocádio José Correia. Natal. O Natal representa para a alma humana a busca para alcançar o horizonte iluminado do Evangelho de Jesus Cristo. Perscrutando entre o mundo material e o mundo espiritual, o homem encontra o eterno, sendo a esperança no processo evolutivo, luta com coragem, sofre com dignidade, aproveitando a oportunidade de aprender sempre. Sintetizando os acontecimentos, processando e transformando as experiências, fazendo o encontro da criatura com o Criador, faz a plenitude do dia e da noite. Perseverando no bem, na fé em Deus, insistindo, descobrindo, interpretando o mundo, as pessoas e as coisas, faz o entendimento do autoconhecimento. Inspirando-se pelo exemplo dignificante do Evangelho de Cristo, trabalha, fraterniza, ampara, cresce, enxerga o universo. Evolui sublimando as provações, as tristezas, a dor, as desilusões, pelas convicções firmes da razão e da fé no Criador. Fazendo conscientemente o seu dever, descobrindo a cada passo o seu interior, expande a sua liberdade, dá sentido aos seus objetivos inteligentes. Orando, sendo a força da prece, diz a todos, pelo pensamento, sentimento, palavras e ações, que vive a plenitude do amor, da verdade e da vida, que é feliz na felicidade dos outros. O Evangelho de Cristo é o poema da liberdade no ensinamento do amor e da compreensão na diversidade da vida. Quem o encontra vive a felicidade crítica da prestação de serviços à família humana, mantendo os braços abertos para dar e receber. Os evangelhos traduzem a mensagem plena da verdade e da vida eterna, da paz e da serenidade, da fraternidade, da caridade e do amor, da iluminação interior e da presença de Deus no seu ser, da percepção da sua presença em toda a criação. O Natal, para o espírita, deve representar, na força dos evangelhos, a meditação, a reflexão, a presença do Criador no encontro com o próximo e com todos. Boas festas, muita fé, Deus ilumina o vosso lar sempre. O abraço afetuoso de Leocádio José Correia. Primeiro, para falarmos sobre o Natal, para fazermos essa reflexão, nós todos juntos, sobre o Natal, nós gostaríamos de fazer uma revisão sobre o significado desta palavra, uma vez que com ela nós criamos mentalidade através do seu uso. Natal é um termo de origem na palavra latina natalis, que por sua vez é derivado do verbo nascer. E como acontece a origem do Natal? A influência que talvez tenha chegado mais forte a nós é a da celebração que os antigos romanos faziam à chegada do inverno, do solstício de inverno. Eles cultuavam o Deus Sol, Natalis Invicti Solis, e realizavam festividades com o intuito de renovação. Vejamos que mesmo quando o Natal era uma festa pagã, onde eles cultuavam Deus Sol, eram dias de festividades com o intuito de renovação. E nós vamos ver que, estudando sobre o Natal, que outros povos da antiguidade também celebravam a data, uns pela chegada do inverno e outros pela passagem do tempo.
Mas se era pela passagem do tempo, vemos aí que também era pela questão da renovação, porque nós não passamos simplesmente pelo tempo, o tempo não passa simplesmente por nós, sem que nós façamos novos passos, novas visões, novas percepções, ou seja, sem que façamos renovação. Então nós percebemos que o Natal sempre foi uma festividade em torno do ideal da renovação. Celebrar a sua passagem é celebrar a renovação que naturalmente fazemos ao longo de um ano que vivemos. Como não se sabe ao certo o dia em que Jesus nasceu, e 25 de dezembro já era uma data festiva, essa foi uma forma de cristianizar as festas pagãs de outras culturas e da cultura romana, dando-lhes uma nova simbologia. E assim é que a partir do século IV, com a consolidação do cristianismo, a festividade foi oficializada como Natale Domini, Natal do Senhor. A escolha esta, que foi determinada pelo Papa Júlio I, que viveu seu papado de 337 a 352, e mais tarde a data foi declarada feriado nacional pelo imperador Justiniano, que imperou no período de 529. Em 529, ou seja, quase 2 séculos depois, é que foi considerado feriado nacional e solidificou realmente ali como a comemoração pelo nascimento do nosso Mestre Jesus. E nós percebemos que, se na atualidade, por ser Natal, nós estivermos entregando a nós mesmos e ao próximo, desde os próximos economicamente mais ricos aos economicamente mais pobres, materialmente falando, apenas cestas de artigos materiais, apenas natais ligados ao consumismo materialista, sem uma sensibilização para a reespiritualização consciente, nós teremos regredido com relação ao sentido da data e ao sentido da data e mesmo do Natal cristão. Se nós estivermos nos agarrando apenas a coisas materiais para comemorarmos o aniversário do nosso Mestre Maior, o aniversário do mais espiritualizado, do mais simples e o mais humilde de todos os homens que passaram pela terra, significa que falta-nos ainda a espiritualidade necessária para espiritualizar o nosso Natal. E é hora de fazermos uma reflexão e buscar por mudanças. Mudanças interiores, mudanças administrativas em nossa própria família, em nosso próprio lar. Com o ano 2020, estamos tendo uma excelente oportunidade para tal reespiritualização. Os eventos ocorridos neste ano, inclusive do Covid-19, essa pandemia, nos forçaram à redução da circulação, nos forçaram à redução das aglomerações, nos forçaram à redução das badalações. Isso foi nos permitindo estarmos próximos daqueles que efetivamente dizem respeito a estarmos próximos. E o primeiro próximo que tivemos a oportunidade de estar mais próximo foi conosco mesmos, com as nossas convicções, quem sabe com nossas religiões e efetivamente com nossas filosofias. Estamos tendo a oportunidade de reduzir linguagens verbais e de aumentar os diálogos interiores, descobrir os reais valores e sentidos das coisas e das pessoas em nossas vidas, das coisas espirituais, das coisas materiais. Tivemos a oportunidade de refletir sobre a coisificação e sabermos que
foi um ano rico de oportunidades de renovação interior, portanto, de oportunidades de renovação do nosso Natal. Entre as principais renovações do nosso Natal estão a prece, a reflexão, a meditação e, no que diz respeito ao nosso interior, as produções mentais que produzam ondas positivas ao bem, que acolham nossos irmãos em diversas realidades de sofrimentos, trazendo-lhes conforto, paz e toda a alegria possível. Estamos tendo ótimas oportunidades de avaliar a nossa reespiritualização, para espiritualizar o material e materializar o espiritual em nosso cotidiano, na nossa cultura, na humanidade, em nosso planeta. O Natal Espírita, que há de ser muito cristão, e cristão por excelência mesmo, há de ser a demonstração da grandeza do Mestre Jesus, de sua força moral, dos valores trazidos através de seus evangelhos, da dimensão do amor, da justiça, da fé, da esperança, da caridade, do trabalho operoso em benefício de todos. Assim, este Natal será inclusivo. Ele será um Natal em que nós conseguiremos incluir ausentes físicos para que nós efetivamente estejamos trazendo como o maior chamamento o amor. Trazendo esse chamamento do amor ao Natal, ele dá profundo significado e sentido à vida, ao existir e ao viver humanos. E haveremos de projetar luzes, não das lâmpadas produzidas pelo homem, mas projetar luzes das consciências, umas iluminando as outras, despertando-nos para viver a realidade e os valores do Espírito, que é imortal, que é eterno. Natais renovados, arquitetados, preparados e compartilhados por seres humanos espíritas, seres renovando-se sempre, são aqueles em que nos dias seguintes a lembrança mais forte que acessamos na memória não é apenas acerca da decoração física dos ambientes, das luzes que brilharam inclusive nas árvores de Natal, dos sabores palatáveis dos comestíveis e das beberagens materiais, mas será o sentir da beleza, do brilho, do conforto espiritual, da plenitude da alegria que ocuparam e continuarão ocupando nosso espírito, nosso perispírito, nosso corpo físico, dali para adiante. Será a memória do momento em que nosso espírito efetivamente se ocupou do amor, da fraternidade, da alegria de viver que procuramos irradiar a todos os presentes. Natal renovado será aquele momento cristão tão generoso que saímos dele tendo feito algumas transcendências no sentido da união, da compreensão, do entendimento, dos grilhões do perdão que construímos ali, da força, da coragem e do equilíbrio, para viver o que temos que viver aqui na Terra ou fora dela. Viver as diversidades e as adversidades que viemos para, através dessas vivências, evoluirmos e fazermos transcendências. Natal renovado é aquele que nos permite viver com o brilho moral que os nossos grandes avatares nos exemplificaram e exemplificam sempre. Um Natal renovado, produzido por seres renovando-se sempre, é aquele que nos convida para seguir em frente, buscando através de pensamentos, palavras e ações, sermos irrestritamente bálsamos salutares para os demais seres com quem convivemos, bálsamos salutares para a nossa cultura, para o nosso planeta. Nosso Mestre Jesus, confirmando
a imanência do Pai em toda a sua obra, afirma-nos que tudo está dentro de cada um de nós. Assim, o Natal renovado está aí, dentro de cada um de nós, aguardando apenas que nos desembaracemos dos tentáculos do materialismo para fazê-lo expressar. Como estamos encarnados, vivendo a força de uma cultura que é material e espiritual, estaremos, por força das circunstâncias da reencarnação aqui na Terra, atrelados ao material. Sejamos fortes, irmãos, para dosar e fazer o equilíbrio através de uma balança que também está dentro de nós, permitindo-nos viver um Natal em que o espiritual respeite o material, que o material respeite o espiritual, porém que o espiritual predomine sempre, sobre tudo, sobre todos. Os dois apresentam condições para o equilíbrio e os dois juntos apresentam condições de uma combinação em equilíbrio. A dosagem está sob a nossa administração. Administremos da melhor forma possível à luz dos evangelhos do nosso Mestre Jesus e de todas as orientações que tão sabiamente os orientadores espirituais encarnados e desencarnados nos trazem. A Covid-19 levou a humanidade a estar vivendo um grande abalo econômico-financeiro, um enorme gasto com todas as formas de insumos para atender a todos, redução de postos de trabalho, redução da produção industrial, etc. Um Natal renovado contempla esta realidade. Será rico em amor, rico em espiritualidade, modesto e econômico em aparatos físicos. No Natal renovado, ao revisar a linha do tempo, seus participantes valorizam o aprendizado, a reespiritualização, seja ela através do amor ou da dor. Isto muda as falas, porque, havendo mudança de postura por parte de cada um de nós, ao entender que aqui estamos para aprender e para ensinar, evoluindo sempre, portanto, aqui estamos para transcender, o preço que pagarmos de renúncia, de trabalho e, sobretudo, de dedicação a nós e à humanidade, para reduzirmos todos os custos possíveis, para nós espíritas fará sentido, porque o sentido maior é evoluir e nós estaremos evoluindo. Diminuiremos o alarido em torno da pandemia, aumentaremos as preces, as reflexões, buscaremos contribuir positivamente através de nossas vibrações com tudo e com todos, incluindo aí os cientistas, incluindo todos os trabalhadores, dentre eles os cientistas que silenciosa e exaustivamente trabalham pelo desenvolvimento de medicamentos, vacinas, suprimentos, etc., para proteger a humanidade. Estejamos mais silentes e mais homens de prece para colaborarmos com todos eles. Um Natal renovado, buscaremos contribuir com os bons espíritos desencarnados, ceareiros do bem, que necessitam de todos nós, como médiuns encarnados, plataformas mediúnicas para traduzirmos na população suas orientações, suas teorias, suas práticas, seus fluidos. Fazendo um Natal renovado, estaremos criticamente avaliando qualquer mensagem que nos chega, seja dita de cientistas, de espíritos desencarnados ou quem mais for, antes de repassar, inclusive para responsavelmente, alcançando conhecimento de causa, deletar, se for o caso, avisando a quem nos enviou que aquele conteúdo não procede, portanto, não é
não é o bem, ou veiculando essa informação, se vermos que ela, com muita análise crítica, reflete o bem para a humanidade. Os orientadores espirituais estão atentamente nos orientando que o polissistema espiritual é organizado, disciplinado, mas que nós somos portadores de livre-arbítrio e como livres e portadores de sensibilidade mediúnica para a escrita, e muitos de nós com grande talento para a literatura, podemos escrever sem avaliação crítica do Espiritismo, sem o estudo aprofundado da doutrina, escrever o acervo, descrever, aliás, o acervo que trazemos em nós e que acessamos em nosso interior, combinado com o que acessamos na noosfera da Terra, ou seja, no extramental da Terra, veicular aquilo como sendo um espírito que se manifestou, e no momento desse a gente acaba tomando o nome de espíritos que são vultos na nossa cultura, a exemplo de pessoas que fazem mensagens que a gente vê que a massa crítica não é do irmão Bezerra de Menezes, e assina a mensagem como irmão Bezerra de Menezes, e que não é dele, e nós inadvertidamente veiculamos. Termos o cuidado de saber avaliar, e quando nos faltar criticidade suficiente para avaliação, buscarmos informações em quem entende, em quem sabe. Seguirmos a orientação do apóstolo Paulo, quando ele nos diz: antes de acreditar num espírito, antes de fazer fé num espírito, verificai se esse espírito é de Deus. Ou seja, verificai se esse espírito existe como espírito, ou se ele é criação na mente humana e que recebeu o nome de batismo, uma criação da mente humana, foi batizada com o nome de um determinado espírito, e você está por aí veiculando e fazendo o mal para a humanidade. Até mesmo porque, ao nos tornarmos vítimas crédulas destes processos, alimentamos a mistificação, alimentamos a fraude e até mesmo o charlatanismo, e conspurcamos contra o nosso próprio movimento, que é o movimento espírita, conspurcamos contra a doutrina. Um Natal renovado é o que nos mostra que chegamos a que estamos indo chegar a 2021 mais maduros, mais esclarecidos. O não renovado refletirá a continuidade de nossa colaboração ao materialismo, à subserviência do mal, à mistificação e, quem sabe, nós mesmos sendo fraudadores dos espíritos. Sejamos fortes, irmãos, no autocontrole, no autodomínio, na autoadministração, na prece, para, com muita reflexão, com muita meditação, sermos fiéis mensageiros do bem junto aos espíritos encarnados e desencarnados. Dependemos do cumprimento de nossos deveres cristãos para sermos boas plataformas mediúnicas para nós mesmos, para nossos irmãos encarnados e desencarnados. A cada passo, a cada ato na produção de nosso Natal de 2020, perguntemos a nós mesmos: estou a serviço do cristianismo ou do materialismo? Estou sendo uma boa plataforma mediúnica para os irmãos desencarnados que necessitam não só desta plataforma que represento, mas dos ectoplasmas que trago condições de produzir e que posso disponibilizar a serviço das ações sociais? Um Natal renovado, nós já alcançamos, num Natal renovado, nós já teremos alcançado o sentido da finitude da Terra.
teremos alcançado que qualquer impacto mais forte, qualquer ser minúsculo como um vírus, poderá nos levar a antecipar o nosso retorno ao polissistema espiritual, antecipando a finalização do nosso projeto reencarnatório. Esforcemo-nos por produtividade agora, para, a qualquer hora que partirmos, nos acalentar a certeza de que fizemos o nosso máximo possível. Estejamos em Deus sempre. Muito obrigada pela união. Muito obrigada por estarmos juntos nessa grande rede de encarnados e desencarnados, e que estejamos sempre prestadores do melhor serviço que nos for possível prestar à humanidade. Que tenhamos todos um Natal modesto em aparatos físicos, economicamente possível num momento de pandemia, ou seja, que ele seja respeitoso a todos aqueles a quem falta quase tudo, e nós estamos aí tendo algo para todos os dias, algo no sentido de casa para morar, alimento para comer, água para beber, oxigênio para respirar, sol para produzirmos as energias e inclusive vitaminas que precisamos. Nós estamos vivendo a plenitude da fartura. Estejamos, porém, conscientes de que cada vez que usamos a mais, cada vez que, portanto, desperdiçamos, estamos permitindo que falte mais em algum lugar do globo terrestre, ou quem sabe até em outros planetas. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Estejamos em Deus, à luz dos Evangelhos de Jesus Cristo.